Hungria, provavelmente meados de 1900. Bárbara Paula e Nicolau Giorf se conheceram. Ela, uma menina rica ainda muito nova, começaram a namorar e aos 14 anos se uniu em matrimônio com Nicola. Dessa união nasceram 11 filhos, sendo o primogênito Luís. 10 deles nasceram na Hungria. Por causa da guerra, resolveram vir para o Brasil, pois Bárbara tinha muito medo da guerra. A exemplo de tantas famílias, Bárbara e Nicolau deixam a sua pátria vindo para o Brasil de navio, trazendo os 10 filhos e instalando-se em São Paulo. 7 de abril de 1926. Nasce em São Paulo o filho caçula de Bárbara e Nicolau, Nicola Gerf. Dos 11 filhos, Nicola foi o único que nasceu no Brasil. Para uns Nicola e para outros Armando. Eis a história. Quando Bárbara engravidou de seu filho caçula, sempre dizia que se fosse menino, se chamaria Armando. Quando ele nasceu, lá se foi o papai Nicolau registrar o menino. Conclusão: não pensou 2 vezes. Esqueceu do Armando e registrou o menino com o seu nome, Nicola Gerf. Muitos filhos morreram, ficando Luís, que era o mais velho, Antônio e Nicola. A luta do dia a dia, com certeza, continuou naquela família, que certamente tiveram momentos de alegria, mas também de muita luta. Os filhos de Bárbara e Nicolau começaram a trabalhar muito pequenos, e não poderia ser diferente, afinal, as famílias da época iniciavam os filhos no trabalho muito cedo. Luís, o primogênito, e Antônio, que eram os filhos mais velhos, sempre estavam à frente ajudando o pai. E não foi diferente com Nicola, pois desde muito pequeno mostrava interesse pelo serviço desenvolvido pela família. Seu irmão Luís tinha um açougue e Nicola lá estava, sempre dando uma força para seu irmão. E mais tarde conseguiu um emprego na área de refrigeração, onde continuou trabalhando. Nicola sempre gostou de estudar. Seu hobby preferido sempre foi a leitura. Livros e jornais que caíssem em suas mãos não deixava por menos. Lia todos. Nicola, já adolescente em São Paulo, passava horas na biblioteca pública lendo e fazendo pesquisas. Não se cansava nunca. Dessa vontade de saber sempre mais é que resultaria bem mais tarde o futuro profissional de Nicola. Apesar da diferença de idade entre Nicola e seus irmãos mais velhos, Antônio e Luís, sempre houve muita afinidade entre eles, principalmente no trabalho em comum. Um dia, passeando no Largo de São Bento, Nicola viu uma exposição onde havia uma maquete da cidade de Londrina. Nicola ficou olhando, achou muito bonita a cidade e viu nela uma possibilidade de mudança, de melhora de vida. Sem perder tempo, ligou para seu irmão Antônio, que já havia se casado e morava em Jaguariaíva, e que nos próximos dias iria lhe fazer uma visita, pois os dois já tinham um carro de aluguel em sociedade. Nessa época, também Nicola conheceu uma jovem tecelã que trabalhava em uma fábrica, Irene Bianconi. E foi nascendo entre eles uma linda amizade, onde Nicola sentiu que ela seria a mulher de sua vida, e começaram a namorar. Mas Nicola não deixava de pensar em Londrina, e assim, conforme combinara, foi fazer a visita ao seu irmão. Lá chegando,
falou para Antônio sobre a cidade que tanto lhe impressionara e convidou Antônio para vir junto com ele para Londrina. Proposta aceita. Nicola, Antônio e a esposa de Antônio chegaram em Londrina em 1949 e começaram a trabalhar. Mas Nicola não estava satisfeito aqui sozinho e falou para o irmão que ele havia deixado uma namorada em São Paulo e que iria para lá ver se ela queria se casar com ele e vir para Londrina. Voltou para São Paulo de avião e foi pedir Irene em casamento para o senhor Manuel. Como havia de se esperar, ele ficou muito bravo e não deu a permissão e ainda disse: "Como você vai querer casar com minha filha e levá-la embora, pois aqui você tem um emprego estável e se aventurar numa cidade estranha?" A família de Nicola também não concordou com o casamento dos dois jovens. Nicola não vê outra saída. Falou com Irene se ela se casaria assim mesmo com ele, sem a permissão das famílias. O amor entre os dois certamente falou mais forte, e no dia 31 de dezembro de 1949, às 14 horas, Nicola e Irene se casaram no civil, mesmo sem ninguém da família presente. Mas eles tinham a certeza que o amor que os unia conseguiria superar essa fase de suas vidas. Assim, os recém-casados compraram 2 passagens de trem e embarcaram para Londrina rumo aos seus sonhos. Quando chegaram a Londrina, Antônio já estava à espera deles, e sabendo que uma família alemã iria se mudar temporariamente para a Alemanha e necessitava de um caseiro, não pensou 2 vezes. Aceitou o novo emprego na hora, pois era isso que estavam precisando, um bom lugar para morar. Assim, os 2 casais, Antônio e Joana, e Nicola e Irene, se mudaram para a nova casa toda mobiliada e ali começaram a sua nova vida. Um fato marcou a chegada de Nicola na nova cidade, foi uma placa com os dizeres: "Igual a você, aqui já há 10.000. Se para alguns essa frase foi motivo de desânimo, certamente para Nicola ela deve ter soado como um desafio, pois a partir daí, Nicola e Antônio, com o apoio das esposas, começaram a trabalhar como motorista de táxi e nas horas de folga vendiam linguiça calabresa que Antônio fazia e, por sinal, muito bem. Mais tarde, Nicola e Irene fixaram residência na rua Jorge Velho e juntos continuaram a luta pela sobrevivência. Foi nessa época que começaram a vir os filhos. Irene ficou grávida de seu primeiro filho e junto uma grande amizade também se inicia nesta época com um médico que atendeu Irene na Santa Casa. Para ela ser tratada, o hospital pediu o depósito de uma grande quantia, a qual Nicola não dispunha no momento. Mas o doutor Rafael não pensou 2 vezes. Fez o depósito para o início do tratamento e disse para Nicola: "Você me paga me levando de táxi para atender meus pacientes." E assim a dívida foi paga e a amizade entre os dois se tornou cada vez mais sólida. Em 1951, nasceu o primeiro filho, Gilberto. Logo em seguida, em 1952, nasceu a primeira filha, Beth. Nesta época, Nicola começou a mexer com café, comprando um sítio em Paranavaí. Em 1955, teve a primeira decepção. A geada acabou com o café
e o mesmo só voltou a produzir depois de 4 anos. Mais um filho veio encher de alegria o lar de Nicola e Irene. Em 12 de junho de 1955, nasce Arnaldo. Mesmo com tanto trabalho, Nicola nunca deixou suas pesquisas. Sempre aprendeu tudo sozinho. Sempre gostou de matemática, física, cálculos e, como autodidata que é, foi através de erros e acertos, pesquisando aqui, melhorando lá, que ele começou a consertar e a construir câmaras frias nos fundos da casa para onde se mudou com a família, na rua Professor João Cândido. Nos dias de folga, Irene e Nicola gostavam de passear com os filhos no centro da cidade, mostrando a eles tudo o que nela existia. Em 3 de dezembro de 1960, nasce o filho Renato. E tão logo Renato ficou maiorzinho, lá se foi a família para São Paulo visitar o avô Manuel, onde faziam muitos passeios pelos lugares históricos da cidade. Outro lugar em que a família gostava de passear era o sítio em Paranavaí, de propriedade da família. Nicola aproveitava para curtir a natureza juntamente com os filhos, quer passeando a cavalo ou mostrando os imensos cafezais para as crianças. O passeio para o sítio era aguardado com muita ansiedade pelas crianças, pois além de curtir o passeio de carro, onde Nicola levava toda a família, também havia parada para posar nas pensões, onde o café da manhã era aguardado pelas crianças, que curtiam leitinho quente com pão e manteiga e ainda comiam ovos cozidos. Coisas de criança que seus filhos não esqueceram. Nicola ficou com o sítio mais ou menos 10 anos. Depois, vendo que as geadas eram constantes, fez uma troca com um vizinho que tinha um caminhão novo, mas não sabia dirigir. E Nicola, que tinha muita experiência em vendas e fretes, não perdeu a oportunidade. Vendeu o sítio para o vizinho e comprou do mesmo o caminhão. No dia 18 de abril de 1963, nasceu Vera, a filha caçula de Nicola e Irene, que, por sinal, foi muito mimada pelos pais e irmãos, pois era a caçulinha da casa. Outro fato também que marcou a infância dos filhos foram os piqueniques e as pescarias que Nicola costumava fazer com os filhos. Irene preparava com todo carinho o frango assado, que não podia faltar, e na hora do lanche era aquela festa. Também gostavam de ver os peixes que o pai pescava. Os filhos foram crescendo, fizeram a primeira comunhão e Nicola sempre trabalhando. Trabalhou na Semp, Brasifrio, fez muitas viagens a serviço da empresa, sempre acalentando o sonho que foi prioridade em sua vida, a educação dos filhos. Seu sonho sempre foi ver os filhos formados e encaminhados na vida. Mesmo cansado, quando chegava em casa do trabalho, Nicola dizia que o homem que é homem sai cedo para trabalhar e quando chega em casa tem que trazer nas mãos um pacote, ou seja, trazer a comida para a família. Assim, o casal e os filhos se mudaram para a casa da Rua Olinda 293, onde até hoje é a residência de Nicola. Os filhos cresceram, se formaram e um a um foram se casando e também constituindo suas famílias. Gilberto se casou com Elci em 1973 e tiveram 3 filhos, Cristiane, Marco Frederico e Milene. Beth se casou com João em 1978 e tiveram 2 filhos,
João Vitor e Renata. Arnaldo se casou com Silvana em 1979 e tiveram 2 filhos, Juliana e Joana. E Vera se casou com Júnior no ano de 1985 e tiveram 3 filhos, Lucas, Ana Luísa e Bruno. O tempo passou e podemos dizer que Nicola realizou seu sonho e cumpriu sua missão. Embora hoje não tão jovem, mas continua atuante, trabalhando com a mesma garra da juventude. É com carinho que hoje seus filhos, genros, noras e netos quiseram lhe prestar esta homenagem. Querem que você saiba do imenso amor que cada um deles tem por você. Cada um do seu jeito, de maneira diferente de se expressar, mas pode ter certeza que esses seus 80 anos de vida servirá de exemplo de luta, garra e de amor para a sua família.